amigos, minhas amigas e meus seguidores. Estamos aqui nesta quarta-feira para falarmos sobre a seleção da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Como nós já conversamos sobre esse assunto, que a CBF é um órgão que não é público, é um órgão que tem lá o seu presidente, que é eleito pelas federações, pelos clubes, e está, mais uma vez, com um presidente reeleito nesta semana. E tudo é decidido, lógico, por ele. E o que vamos reclamar? Se é um órgão que tem garantias legais para funcionar, por que vamos agora contestar? Por que vamos contestar? Porque temos o direito de contestar, porque o nome do Brasil está em jogo. E ontem, a seleção argentina simplesmente ganhou por 4-1 da seleção da CBF. Nós não podemos falar que a seleção que entra em campo nesses últimos 24 anos é a seleção que representa o brasileiro. Não, não é. A politicagem, ela está entranhada no futebol e não precisa aqui estar repetindo quantos presidentes da CBF foram afastados por corrupção. E, inclusive, o atual presidente, que foi reeleito, também tem problemas já na justiça, como todos nós sabemos. Agora, o que precisa mudar são os formadores de opiniões. O que são formadores de opiniões? É aquele que cria uma emissora de rádio, um canal no YouTube e começa a falar de um assunto que ele não entende, mas procura dar opiniões, criar opiniões e passar para os senhores e as senhoras. Por exemplo, tem no YouTube os youtubers. Os youtubers são simplesmente torcedores que vão para lá falar sobre uma matéria tão importante que é o esporte, e dentro esse esporte que aqui nós estamos falando é o futebol. Então são os formadores de opiniões. E tem aqueles jornalistas que se formaram e outros que não se formaram, mas que nunca chutaram a bola, nunca conviveram dentro de um clube de futebol, como eu já convivi. Aqui embaixo está o link que eu sempre mostro em respeito aos senhores e às senhoras, para não dizerem que eu estou aqui como paraquedista. Eu acho que cada um dos senhores, ao assistir um vídeo sobre futebol principalmente, já que nós estamos falando sobre futebol, deveria primeiro olhar o currículo de quem está falando. Porque quando um palestrante cobra 100 mil, 200 mil, 300 mil para uma palestra, o senhor ou a senhora não vai assistir a palestra sem antes saber quem é que vai dar a palestra. Não é qualquer um. Então, quando o senhor ou a senhora fica diante de um formador de opinião, que seja um youtuber ou então um jornalista que nunca chutou uma bola, qual é a colaboração que esse senhor que está do outro lado da telinha ali falando vai lhe dar? É só confusão. E a humanidade, ela é um pouco podre, desculpa a expressão. É mais fácil derrubar o muro do que construir o muro. E o que existe mais no país
são formadores de opiniões sem base e que não colaboram em nada. Por exemplo, agora, acabei de assistir alguns vídeos e todos dizendo fora Dorival Júnior. Como fora Dorival Júnior? Dorival Júnior, ele selecionou os jogadores que são badalados por esses mesmos formadores de opinião. E se os jogadores dentro de campo simplesmente não colocam a canela, não dividem como eles dividem lá no Real Madrid, no Barcelona, no Benfica, no Newcastle, qual é a culpa do treinador? E mais ainda, é a CBF que cria um calendário que não há mais condições de um treinamento de uma semana de uma seleção brasileira. E aí, o senhor vai me perguntar, mas por que que os outros países estão muito bem, obrigado? Não, nem todos. A Argentina só foi ser campeã do mundo agora, e sempre teve bons jogadores. E aí o que que acontece? Acontece, meus amigos, é que o Tite ficou 6 anos e não ganhou nenhuma Copa do Mundo. O Neymar jogou 2 Copas e não ganhou a Copa do Mundo. O Fernando Diniz apareceu lá, o Ramon apareceu lá, e aí vem o Dorival Júnior e assume. Ele estava em casa, ele foi convidado para assumir. Então agora já está o presidente da Confederação Brasileira de Futebol pensando em substituir o Dorival. Mas por quem? Ah, por quem? São esses formadores de opiniões que já estão falando aí já há alguns meses em Luiz, né? O treinador o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, chegou ontem para o futebol como treinador, chegou ontem, mas é do Flamengo, e a máquina funciona para poder incutir na cabeça dos senhores que ele, Felipe Luiz, vai dar título mundial ao Brasil. Nunca. Não é bem assim. A coisa é mais séria do que os senhores pensam. Quem está vos falando que é uma pessoa que conviveu no futebol 40 anos, conviveu lá no submundo do futebol. A seleção brasileira da Confederação, aliás, a seleção da Confederação Brasileira de Futebol, ela é formada também por interesses da Confederação para com clubes do exterior, para com clubes brasileiros. Tem clubes aqui que agora mesmo nessa seleção tem 3 jogadores de clube. Então é o seguinte, há necessidade de que se faça uma pesquisa de como o Brasil chegou a ser campeão do mundo, bicampeão do mundo, chegou a 5 campeonatos. Chegou a 5 campeonatos quando não existia politicagem dentro dessa mesma Confederação Brasileira de Futebol. A política que existia lá não prejudicava tanto o torcedor. E o torcedor fica envergonhado porque os países lá fora, né, os países, eles não querem saber se aqui quem está à frente da CBF. E nós temos que prestar muito bem atenção. O senhor, se fosse o Vini Júnior, o senhor ficaria exposto até ao ponto de perder uma oportunidade maior na seleção do Real Madrid? Não. Não. Por quê? Porque realmente, se o patrão não merece respeito, se o patrão tem problemas sempre na justiça, por que o Vini Júnior vai expor? Por que o Rafinha vai se expor? Então, é aí que está o problema. Então, é muito mais fácil 80% da mídia brasileira ficar agora fora Dorival, fora Dorival. E por que eles não dão a solução? Os 80% não dão a solução. Porque eles não sabem fazer futebol. Eles sabem exatamente isso.
vai, grita, aí vai um monte de gente atrás, eles ganham os likes, ganham os piques, e fica por isso mesmo. O Tite ficou 6 anos, e a mídia não derrubou o Tite que saiu. Por quê? Porque o Tite sabia fazer exatamente a política de boa vizinhança. Os senhores estão entendendo? Eu sou jornalista profissional, eu não estou aqui de paraquedas, não. Repito mais uma vez. Então, é impossível, programas e mais programas, cada um metendo pau. Todo mundo quer derrubar o muro, mas ninguém quer construir o muro, e ninguém sabe construir o muro. E por isso é que nós não temos condições de revivermos aqueles grandes tempos. Porque, por exemplo, na Copa de 58, o Brasil entrou como um ilustre desconhecido, mas treinou 3 meses, porque naquela oportunidade a CBF fez um calendário que dava para a seleção treinar 3 meses. Aí o Brasil surpreendeu o mundo em 1962 com a mesma coisa, e aí foi gradativamente diminuindo o tempo de treinamento, mas chegamos a 5 Copas. E agora o que está acontecendo? A própria CBF tira o espaço para a seleção treinar. A solução, ela existe. Agora tem que procurar, o senhor presidente tem que procurar quem viveu no submundo do futebol. Não é ficar ouvindo conversa de youtubers e jornalistas que são entendidos de futebol dentro do ar-condicionado. São aqueles que até trocam de peruquinhas uma vez por mês para poder aparecer melhor. Não, meu amigo, futebol brasileiro, ele existe. O que não existe é direção. O que não existe é uma mídia, pelo menos com 80% sadia. Uma mídia que não sabe realmente, não sabe, porque não tem currículo para isso, de uma maneira objetiva para solucionar o problema do Brasil, que é fácil resolver. Mas pergunte a quem entende. Quem vos falou? Levi Lafetá, bacharel em Direito, administrador de empresas, general manager de futebol. Repito, está aqui meu link. E o senhor ou a senhora que ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, porque eu estou aqui passando a verdade. E procure realmente me conhecer aqui através do link. Eu não estou aqui tomando o tempo do senhor ou o tempo da senhora. E compartilhe, e colabore conosco, porque eu estou aqui com esse novo canal, porque o outro canal eu tive que fechar, porque eu tratava de vários assuntos, e o YouTube não permitiu isso. Não recrimino o YouTube, estou muito satisfeito agora aqui nesse novo canal. Colabore, inclusive através do Pix, porque todos aqueles que são profissionais e que respeitam o senhor ou a senhora que está do outro lado da telinha, perdem o Pix, porque nós estamos aqui prestando um serviço. É bem assim. Mas vamos continuar na nossa luta para que o futebol verdadeiro do Brasil volte, mas com novas caras, e nada de reciclar jogador para colocar na Copa do Mundo de 2026. Até lá!